feriado nacional, ponto facultativo, eleição e Copa do Mundo, um monte de coisa boa em 2026. E o seu colaborador ou empregado doméstico, ele vai ter direito a DSR, que é o descanso semanal remunerado nos dias de feriado, né? Caso ele venha trabalhar nesse dia, você vai ter que pagar hora extra ou então fazer banco de horas. Mas você, amigo empreendedor, sabe quais são os feriados nacionais em 2026 e os pontos facultativos? E a diferença entre eles? Não sabe? Então fica nesse vídeo que a Neo Soluções Contabilidade vai estar falando para você. A portaria 1146 de 2025, publicada dia 30 de dezembro de 2025, ela trouxe quais são os feriados federais e os pontos facultativos para 2026. Por mais que esta norma ela se enquadre para os órgãos públicos, as instituições privadas também se pautam nela para 2026. Lembre-se que no feriado, o seu colaborador ou seu empregado doméstico, ele goza do DSR, descanso semanal remunerado, que então ele deve descansar nesse dia sem ter prejuízo nenhum ao seu salário. Então esse dia ele descansa e receberá por ele. Então, gente, segundo a portaria 11460, publicada em 30 de dezembro de 2025, os feriados nacionais em 2026 estão dispostos na tabela abaixo, organizado por dia e mês do feriado, nome do feriado e a lei que o determina. Então vamos ver quais são os feriados. Dia 1º de janeiro, confraternização universal. Esse aí todo mundo já sabe, todo mundo já curtiu, né? 3 de abril, Paixão de Cristo, uma observação aí sobre a Paixão de Cristo que vem logo embaixo, né? Estabelece que o dia 3 de abril é um feriado nacional, ele é considerado um feriado local regional, que deve ser declarado obrigatoriamente pela lei municipal. Então, Paixão de Cristo, ele só é feriado se houver lei no seu município que o determine, tá? Então fica ligado. 21 de abril, Tiradentes. 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Esse 7 de setembro, Independência do Brasil. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, Finados. 15 de novembro, Proclamação da República. 20 de novembro, Dia Nacional do Zumbi e Consciência Negra. Esse é um feriado que foi prolongado mais novo, né? Esse dia 25 de dezembro, Natal. Então, estes são os feriados federais nacionais em 2026. Então, esta data, o seu colaborador, sua empregada doméstica, ela goza do direito de descanso semanal remunerado. Caso você venha a solicitar que ele trabalhe nesse dia, terá que pagar hora extra. Caso você tenha um acordo de compensação em banco de horas, o funcionário pode trabalhar naquele dia e descansar no outro dia, conforme acordado aí entre a sua empresa e o funcionário. Isso de forma formal ou tácita. Vamos agora para os pontos facultativos de 2026. Vamos ver agora o que determina a portaria 11460 de 2025 sobre pontos facultativos em 2026, para 2026. Quais são os pontos facultativos? Mas antes disso, deixa eu explicar para você qual a diferença de feriado nacional para ponto facultativo. O feriado nacional, obrigatoriamente, todas as empresas têm que aderir. Agora, o ponto facultativo fica facultado ao empreendedor, ao empregador, se ele vai aderir ou não. Se ele vai determinar que naquele dia será um descanso para os seus funcionários ou se vai ser um dia normal de trabalho, certo? Caso queira fazer banco de horas, como determina o artigo 59 da CLT, nada impede que ele trabalhe normalmente na sua empresa e para alguns funcionários ele dê uma folga para que este funcionário compense em outra data.
Sobre ponto facultativo, vamos ver o que determina a portaria 11.460. De acordo com a portaria, Carnaval, dia 16 e 17 são pontos facultativos. Quarta-feira de cinzas até às 14 horas, ponto facultativo, dia 18. Dia que antecede o feriado de Tiradentes, dia 20 de abril. Corpus Christi e dia posterior Corpus Christi, dia 4, dia 5, ponto facultativo. Dia do Servidor Público Federal, dia 20 de outubro. Véspera de Natal, até facultativo até após as 13 horas, tá? Dia 20 de dezembro. Véspera de Ano Novo, também facultativo até as 13 horas, dia 31. Porém, gente, você tem que verificar se no seu município ou estado não determina que esses pontos facultativos sejam feriados. Vale você consultar a prefeitura ou a Câmara de Vereadores, se não há lei que determine no seu município que esses pontos facultativos sejam feriados. Se for, então seus colaboradores têm direito ao descanso semanal remunerado. Caso não tenha lei que determine, então é o ponto facultativo. Você, empregador, tem a faculdade de determinar se vai ser um descanso ou se você vai considerar como dia normal de trabalho. Opa! Tenho certeza que muita gente pulou na cadeira agora. Carnaval não é feriado nacional? Não, Carnaval não é feriado nacional. Carnaval é ponto facultativo. Você, empregador, é que determina se abre a sua empresa ou não no Carnaval, certo? É você que determina se você vai dar folga para o seu funcionário ou se ele terá que trabalhar. Sem prejuízo, claro, caso você determine que o Carnaval é um dia normal de trabalho e seu colaborador faltar, você vai ter o direito de descontar o dia de trabalho dele, certo? Salvo se houver legislação estadual ou municipal que considere esse ponto facultativo um feriado, como acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Carnaval é considerado feriado, mas é no Rio de Janeiro que existe legislação específica para isso. Tá? Então, no seu município, se não houver lei que determine Carnaval como feriado, é ponto facultativo, você pode trabalhar normal na sua empresa, sem ter direito a pagar a hora extra dos seus funcionários, e caso ele falte, você pode descontar, tá? E claro, fica lá também previsto no artigo 59 da CLT, que se você quiser funcionar, dar folga para uns funcionários e para outros não, e acordar com que os que você deu folga ele pagar em banco de horas, trabalhar em outro momento, nada impede. Explicado aí? Então, feliz Carnaval! Eita, teremos Copa do Mundo em 2026, que coisa boa, né? Mas como é que ficam as relações trabalhistas? Pode ser, tá? Que na época da Copa do Mundo seja determinado ponto facultativo, mas não há nenhuma previsão que em Copas do Mundo realizadas fora do Brasil, onde o Brasil participe, que haja ponto facultativo. Então você vai ter que verificar se no seu estado ou município seja declarado ponto facultativo ou feriado. Dificilmente isso acontece. Então isso é uma determinação, é facultado ao empregador. Você que vai determinar, caso não tenha nenhuma lei específica que dê ponto facultativo ou feriado, tá? No dia que o Brasil jogar na Copa do Mundo, você que vai determinar se sua empresa abre ou não, certo? E o seu funcionário ele terá que trabalhar. Caso não vá trabalhar nesses dias, você pode sim descontar o dia de trabalho. Falando um pouquinho mais aqui sobre os feriados estaduais e municipais. Como eu falei, Copa do Mundo e pontos facultativos
podem ser determinados pelo Estado ou pelo município que seja feriado. Então você tem que consultar, tá, a Prefeitura ou a Câmara de Vereadores se existe lei que determine que esses dias sejam feriados. Então o Estado ele pode determinar que um feriado ou um ponto facultativo seja feriado em todos os seus municípios. E o município pode determinar uma lei onde ele crie um feriado em um dia específico, tipo o dia da criação da cidade, tá? Então isso também é facultado ao município. Então você tem que verificar essas legislações pontuais no seu município, porque esses dias onde são criados pelo Estado, pelos municípios como feriados, seu funcionário tem direito a descanso semanal remunerado. E Celton, aqueles dias que cai um feriado, cai na quinta-feira. Eu posso mudar o feriado dentro da minha empresa, trabalhar na quinta e folgar na sexta para poder emendar? Sim, você pode fazer isso de acordo, claro, com um acordo tácito ou formal com seus colaboradores, desde que seja dentro do mesmo mês. Então, um feriado que cai na quinta-feira, e aí você pode trocar para dar o feriado na sexta-feira para emendar com o final de semana? Pode sim, você pode trocar o dia do feriado, desde que seu acordado com seus funcionários seja dentro do mesmo mês. Beleza? Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Celton Coelho, contador da Contabilidade Neo Soluções. E se você ficou com dúvida sobre os feriados nacionais, ponto facultativo e os direitos trabalhistas dos seus funcionários e empregados domésticos, deixa aqui no comentário, tá? Bote bem aí embaixo que a Neo Soluções, Contabilidade Neo Soluções, vai responder para você. Um grande abraço e ótimos feriados em 2026.